que é notícia, você fica sabendo agora. Agora está no ar Sentinela Informações. As principais notícias do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em Três Pontas, 3265-2176. Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Sentinela Informações. Hoje, terça-feira, dia 22 de novembro, 326 dias já se passaram do ano 2022, faltando 39 dias para terminar o ano, lua minguante. Comemoramos hoje o Dia do Músico. Hoje é também o dia da padroeira dos músicos, dia de Santa Cecília. Segundo a Igreja Católica, Cecília era uma jovem romana e muito bela, por sinal. Hoje nós comemoramos o Dia da Música também, Dia do Educador, Dia Nacional da Mobilização contra a Dengue e comemoramos hoje também o Dia Internacional do Livro. Sentinela Informações, um oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Quer garantir conforto e segurança para a sua família? Com o seguro Cicobi Copersul você garante qualidade de vida e evita dores de cabeça quando o assunto é o seu patrimônio. Por isso dê uma passadinha na agência Copersul mais próxima e tire todas as suas dúvidas para a contratação do seguro mais adequado para você. Afinal, o Cicobi Copersul está aqui para valorizar o que é seu. Hoje nós estamos tendo a honra de receber aqui nos nossos estúdios doutora Sheila Barreto. Doutora Sheila é dentista e homeopata. Doutora Sheila, bom dia, prazer tê-la aqui conosco, doutora. Bom dia, Francisco, prazer é todo meu e muito agradecida pelo convite de estar aqui novamente. Pois é, a doutora Sheila é uma grande estudiosa aí da homeopatia, né, doutora? Ah, sempre. Sempre. Bom demais. Bom, nós estamos aí no mês de novembro. E esse mês de novembro aí é um mês muito voltado para a saúde, né, doutor? Nós temos o novembro azul, nós temos o novembro roxo e nós temos o novembro verde também, né? Eu já falasse um pouquinho a respeito disso. Então, esse mês de novembro realmente está bem voltado para a área de saúde. E a área mais conhecida é o novembro azul, né? A questão da prevenção e combate ao câncer de próstata. Tem também o novembro roxo, para quem ainda não escutou falar, também é um tema bastante importante. É a questão da prevenção da prematuridade, dando bastante ênfase ao pré-natal das gestantes, né? E a prevenção de partos prematuros. E temos o novembro verde, que é o tema da nossa entrevista aqui hoje, da homeopatia, né? Então, novembro verde também se comemora a homeopatia e o tema é Trate-se com homeopatia. E uma curiosidade que eu gostaria de comentar, não sei se as pessoas sabem, até o Senado Federal lá em Brasília, ele durante esse mês de novembro, a iluminação é voltada para essas três comemorações. Então está iluminado em verde, em azul e em roxo. Então vai alternando os dias. E nós estamos lá presentes nesse novembro verde. Essas comemorações assim é muito interessante, que acaba chamando muita atenção das pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, novembro azul, por exemplo, né? Desperta uma certa curiosidade das pessoas, uma iniciativa boa a respeito disso, né, doutora? É bastante, porque a vida está muito corrida. Muito. E muitas vezes a pessoa se preocupa mais com o trabalho, com os afazeres, com as contas a pagar. E muitas vezes a pessoa se deixa de lado. Então eu acho que é um momento de conscientização em que a pessoa precisa se cuidar. Então eu acho que é muito importante. E essas comemorações, assim, eles dão muita ênfase em policlínicas, em ambientes em que as pessoas procuram para se tratar. No caso da homeopatia, a comemoração foi ontem, né? Dia 21, dia da homeopatia. Isso, né? Ontem foi dia 21 de novembro, é comemorado o dia da homeopatia no Brasil. E assim, vou comentar um pouquinho, né? Por que a escolha desta data? Porque a homeopatia, na verdade, ela surgiu na Alemanha pelo médico Samuel Hahnemann
em torno de 200 anos atrás. Mas por que essa data no Brasil? Foi com a chegada do médico francês Benoît Amour. Ele chegou no Brasil exatamente dia 21 de novembro. Ele chegou no Rio de Janeiro e ele já começou a trabalhar na Santa Casa, no Rio de Janeiro. E ele já pegou o enfrentamento da epidemia de febre amarela e teve um grande sucesso do uso da homeopatia nessa epidemia. Então, por isso a importância de se comemorar a homeopatia nesse dia 21 de novembro. Tá certo, interessante, muito interessante. Bom, a gente falou agora há pouco aí que a doutora Sheila é uma profunda estudiosa da homeopatia, só já apresentou trabalho, inclusive, no Hospital de Londres, né, doutor? Isso. Já faz um tempinho, foi 2006. Eu mandei o meu trabalho de dissertação de mestrado para esse congresso que teve no Hospital Homeopático de Londres, onde ia ter um congresso de pesquisas em homeopatia, e o meu trabalho foi aceito. Então eu apresentei o meu trabalho lá, e quem organizou esse congresso foi o Dr. Peter Fischer, que era um excelente, um grande pesquisador em homeopatia. Ele era o médico pessoal da Rainha Elizabeth. Para quem não sabe, aí vai uma curiosidade, a família real toda se tratou com homeopatia, e vocês têm um parâmetro para avaliar a vida da Rainha Elizabeth como foi. Eu acho que foi uma vida bastante ativa e saudável, e ela se tratava com homeopatia. E eu tive essa felicidade de conhecer o Dr. Peter Fischer. Depois eu encontrei com ele mais uma vez num congresso que teve de homeopatia no Recife, onde eu apresentei também um tema. Ele estava lá presente. E infelizmente, em torno de uns 2 anos atrás, nós perdemos o Dr. Peter Fischer por uma fatalidade. Ele estava andando de bicicleta em Londres e ele foi atropelado por um caminhão. Então nós perdemos assim um grande pesquisador. Mas o que ele pôde fazer dentro da homeopatia, ele fez com muita maestria. Isso é uma curiosidade, eu não sabia que a família real britânica lá tratava com homeopatia. Sim. A Rainha Elizabeth lá morreu com 90 e tantos anos. Sim, e ela foi bastante ativa até o final, né? Ela teve qualidade de vida. Com certeza. Doutora, a senhora acha que hoje ainda existe desconhecimento sobre a homeopatia? Muito, muito mesmo. Na verdade, são poucas pessoas que conhecem a homeopatia. Muita gente confunde com fitoterapia. Infelizmente, a gente tem uma grande parte de profissionais da área de saúde, principalmente médicos, que desconhecem a homeopatia, e pelo fato de desconhecer, não sabe o tanto de benefícios que ela traz. Então, eu falo assim que para a gente realmente conhecer a homeopatia, você tem que sentir na pele os efeitos dela. Então tem muita gente assim que já fez muitos tratamentos, que já procurou muitos recursos e chega no homeopata e fala assim: é a minha última tentativa de tratamento, eu já cansei, já fiz tudo. E quando faz o tratamento e sente na pele, na pessoa, o tanto de benefícios que a pessoa tem com a homeopatia, aí a pessoa se apaixona por ela. E eu falo que as pessoas que se tratam com homeopatia são aquelas pessoas que mais propagam a importância e o bem-estar que elas sentem com a homeopatia. Nós estamos conversando hoje aqui com a doutora Sheila Barreto, dentista e homeopata. Estamos falando aqui sobre o Novembro Verde, né? A senhora falou aí do que o pessoal faz confusão aí de homeopatia e fitoterapia. O que é uma, o que é outra, doutor? O que diferencia essas duas aí? Então, a fitoterapia, os remédios são em doses ponderais. O que seriam em doses ponderais? São doses mais fortes. Por exemplo, remédios feitos à base de plantas. Então, são plantas desidratadas, tintura-mãe, que é uma solução de uma planta que ficou imersa numa solução normalmente hidroalcoólica. Então são remédios assim que eles são, digamos, tem uma dosagem mais forte. Uma pessoa se intoxica com uma dose de um remédio fitoterápico. Se ela tomar uma dose exagerada, ela se intoxica sim. Na homeopatia, a forma de tratamento, a forma de manipular esse remédio é diferente.
80% dos remédios que a gente trabalha são a partir de plantas, sim, mas a forma de manipular é muito diferente. O remédio é muito dissolvido, onde é extraído do remédio apenas a energia curativa. Então, nós trabalhamos com a energia curativa daquela substância e ela entra em contato com a energia vital da pessoa, ela equilibra a pessoa e a pessoa não se intoxica em momento algum. Vou te dar um exemplo, se eu tiver aqui um galão de 5 litros de um remédio homeopático e eu tomar ele todo de uma vez, ele vai funcionar como uma dose, você não se intoxica. Então, essa parte dos efeitos colaterais do remédio, a gente consegue que a pessoa se trate, que ela se cure e que ela não cause dependência e nem tenha os efeitos colaterais da medicação. Então, é uma forma de tratamento muito eficaz. São feitas várias pesquisas provando que é muito eficaz. A pessoa se trata e ela não tem aquela parte dos efeitos colaterais que a grande maioria das outras medicações tem. Agora, muita gente faz uso de chás. O chás, ele é fitoterápico ou ele é homeopático? O chá é fitoterápico. Fitoterápico. Uhum. O homeopático, você não consegue fazer em casa, ele é manipulado mesmo na farmácia de homeopatia, seguindo todas as regras da farmacopeia homeopática. Então é só em farmácia mesmo. Agora, doutora, fala-se que a homeopatia ela é muito lenta. É verdade isso ou não? Bom, infelizmente é uma crença que muitas pessoas realmente acreditam, e até pouco tempo atrás ela tinha um pouco de fundo de verdade, sim. A homeopatia é muito rápida no caso agudo. Vou dar um exemplo de uma amigdalite, de uma infecção urinária. Se é um sintoma recente, a homeopatia ela é extremamente rápida, a melhora é assim, absurdamente rápida. Quando tem as doenças crônicas, ela realmente um pouco mais lenta, por isso que eu falei que esse ditado tem um pouco de fundo de verdade. Só que, de acordo com as pesquisas que a gente está tendo hoje na homeopatia, a gama grande de remédios que a gente tem, hoje a gente tem 80%, a gente tem hoje em torno de 2.000 medicamentos homeopáticos, para as pessoas terem uma ideia. 80% à base do reino vegetal e 20% de reino mineral, animal e os organoterápicos, remédios feitos a partir de órgãos que estão precisando de estímulos para eles funcionarem bem. Então, quando a gente usa a homeopatia, utilizando os remédios homeopáticos, a gente usa os organoterápicos, que são, vamos supor, você está com um fígado que não está funcionando bem, você tem um rim que não está funcionando bem, e você usa esse rim dinamizado, o fígado dinamizado, que são os remédios homeopáticos que a gente chama de organoterápicos. Quando tem infecções por bactérias, a gente usa também os remédios homeopáticos feitos à base de bactérias. Tem os remédios homeopáticos feitos de alergenos, de coisas que você tem alergia aí no ar, mofo, poeira, ácaro, pólen, de alergenos alimentares. Então, assim, quando a gente usa a homeopatia e que a gente abrange todas as áreas que estão lesadas, vamos supor, a doença, o órgão lesado, o órgão que está precisando de funcionar, os alergenos, as desintoxicações. Quando a gente trabalha no conjunto todos esses elementos no tratamento homeopático, aí o tratamento passa a ser rápido. Mas é uma questão assim que é uma visão nova dentro da homeopatia, apesar da homeopatia ter quase 200 anos, mas a gente não parou no tempo. A gente usa a homeopatia, mas a gente vai pegando esses recursos novos. Então, quando a gente usa esses novos recursos e essas resultantes de vários experimentos científicos, a gente abrangendo todas essas áreas, a gente tem um resultado mais rápido. Mas, como eu falei, é uma coisa nova, você precisa estar muito atualizado, e tem muitos homeopatas que ainda desconhecem essa área porque são áreas novas, mas se a pessoa usar de todos os recursos que a homeopatia nos dá, a gente consegue, mesmo nos casos crônicos, um tratamento mais rápido, sim.
O medicamento homeopático, ele tem necessidade de indicação médica também ou não? Sim. Hoje nós temos 4 áreas em que se formam especialistas em homeopatia, que são os médicos, os dentistas, os veterinários, para receitar homeopatia. E tem o farmacêutico que se forma também, mas ele é só para manipulação. Ele não é o responsável pela prescrição do remédio, não. Vou falar um pouquinho a respeito de qualidade de vida. A homeopatia, ela realmente melhora a qualidade de vida da pessoa, doutora? Melhora muito. Nós entendemos assim, que primeiro adoece a parte mental, os sentimentos, as emoções, para depois aparecerem os sintomas no corpo. E a homeopatia, ela trabalha muito com essa questão emocional. Então, o paciente chega no consultório, a gente não vê só o órgão adoecido, a queixa do paciente. Nós vamos muito, muito além disso. A anamnese homeopática é uma conversa que nós temos com o nosso paciente, que dura mais ou menos 1 hora, 1h30, em que nós conhecemos a vida todinha do paciente. Se a gente conseguir informações até desde a gestação desta pessoa, como foi a sua vida, os fatos que aconteceram, os fatos mais marcantes, qual a sua reação frente aos problemas da vida. Enfim, a gente conhece aquela pessoa. Então, quando a gente conhece a pessoa que está doente, a gente trabalha com homeopatia na parte emocional, a gente trabalha na queixa física, e quando a gente melhora tudo, a gente fala que a gente deixa o nosso paciente em equilíbrio. E ele estando em equilíbrio, melhora a sua parte emocional, melhora a sua saúde física, melhora a sua imunidade, ele é mais difícil de adoecer, e isso, consequentemente, melhora a sua qualidade de vida. Nós estamos conversando hoje aqui com a doutora Sheila Barreto, dentista e homeopata. Nós estamos conversando hoje sobre o Novembro Verde, né? Estamos conversando sobre o Dia da Homeopatia, que foi comemorado ontem, inclusive. O nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Quer garantir conforto e segurança para a sua família? Com o seguro Cicobi Copersul, você garante qualidade de vida e evita dores de cabeça quando o assunto é o seu patrimônio. Olha, dê uma passadinha na agência Copersul mais próxima e tire todas as suas dúvidas para a contratação do seguro mais adequado para você. Afinal, o Cicobi Copersul está aqui para valorizar o que é seu. O intervalo é rapidinho, a gente continua a nossa conversa daqui a pouquinho. Lembrando que nós já temos várias perguntas aqui dos nossos ouvintes aqui, viu? A gente vai conversar um pouquinho mais com a doutora Sheila. Daqui a pouco ela responde as perguntas dos nossos ouvintes, tá? Se você que está nos ouvindo aí quer fazer uma pergunta também, quer esclarecer alguma dúvida, mande a sua perguntinha pra gente. Daqui a pouco a doutora Sheila responde, tá? Rápido intervalo aí. Fique ligado. Sentinela Informações. A notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Muito bem, estamos de volta aí com o nosso Centenário Informações, conversando hoje com a doutora Sheila Barreto. Doutora, nós já conversamos aqui no Centenário Informações algum tempo atrás sobre a homeopatia e o autismo, né? E agora a senhora está chegando aí de um curso em São Paulo. Fala um pouco pra gente sobre esse curso aí, um assunto diferente sendo tratado nesse curso aí, né, doutora? Isso. Nesse final de semana, no sábado e no domingo, o dia todo, eu estive no curso de tratamento homeopático, tratamento preventivo e curativo com homeopatia nas doenças respiratórias, em adultos e crianças. Foi assim,
Espetacular. Nossa, e ainda mais assim que nós estamos aí com a questão da Covid voltando, né? Então, foi muito falado a questão das pessoas que já têm algumas sequelas, algum problema respiratório, seja pela Covid ou não, para a gente melhorar esse quadro. Tem a questão também da prevenção. Enfim, nós, além da vacina, né? Eu falo assim, a vacina é super importante, mas tá bom, vou vacinar uma pessoa e a pessoa está com o organismo totalmente debilitado, só a vacina não vai ser o suficiente. Então a gente precisa deixar o organismo fortalecido. É como se a gente deixasse a pessoa pronta para o que vai vir. A gente não sabe se vai ser uma guerra tranquila, se vai ser uma guerra, se não vai ser, então a gente não sabe. Então, vacinar. E então, no curso foi falado muito do que a homeopatia pode nos ajudar nesse momento para deixar o nosso organismo mais fortalecido. E é muito importante essa questão aí, porque principalmente a parte respiratória, né? Que a Covid, ela ataca muito essa parte respiratória, né? Muito mesmo. Eu tive, graças a Deus, não fiquei com sequela nenhuma aí, mas a gente vê muita gente reclamando de sequela até hoje dessa parte respiratória por causa do Covid, né, doutor? Tem, muitas pessoas mesmo. E outra coisa também que foi comentado, eu vou falar aqui uma questão de curiosidade, né? As sequelas da Covid agora, elas estão trazendo muito problemas de hipertensão. Então, a pessoa que tem uma pressão normal passa a ser hipertensa. E também outra sequela muito preocupante é a questão do aumento da glicemia. Então, pessoas que têm uma vida normal passam a ser dependentes de metformina ou de insulina, passam a ser diabéticas. E isso acontecendo também muito em criança. É uma questão das sequelas pós-Covid desta variante atual. E isso foi um assunto discutido nesse curso também. Também. Então, assim, a gente tem que fazer de tudo para o nosso organismo estar em equilíbrio, para que a gente possa estar forte e, se por acaso pegar a doença, não é o que a gente quer, mas que o nosso organismo seja forte o suficiente para ele reagir e a gente não herdar uma sequela do pós-Covid. Tá certo. Agora há pouco o senhor falou em respeito dessa questão do equilíbrio. Eu gostaria que o senhor até falasse um pouquinho mais a respeito desse equilíbrio aí, porque é importante mais, né? Se manter o corpo sempre em harmonia, sempre equilibrado aí, né, doutora? Isso. Então, assim, também outra coisa, eu falo, só a vacina não resolve, só o tratamento homeopático também não resolve. A pessoa ter uma vida saudável, ela não ser sedentária, ter uma atividade física, e aquela questão do descascar mais e desembrulhar menos. Então, uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável possível. E outra coisa também é a questão da umidade, que é outra questão que está sendo assim muito preocupante dentro da homeopatia, a quantidade de doenças que estão vindo através da umidade. Seria o quê? Da sua casa, a questão do mofo, a questão da umidade, né? E estar também com o emocional muito bom, porque eles estão observando que as pessoas que não têm um emocional muito bom, só uma questão da mudança de clima, ausência de sol, o tempo nublado, as pessoas já começam a ficar mais tristes, emocionalmente mais fracas, e o emocional estando mais fraco, ela adoece também. Então, sempre manter fortalecido em todos os sentidos. Se cuidar na alimentação, na atividade física, no emocional, se cuidar mesmo para ter uma vida saudável, uma vida de qualidade. O ser humano, ele é muito complexo, né, doutora? Então tem que estar realmente em harmonia, conforme a gente está falando aí. Né? E eu falo a questão do meio copo d'água. Porque tem pessoas, assim, vamos supor, você tem um meio copo d'água, tem pessoas que olham aquela situação do meio copo d'água e falam, nossa, eu tenho pouca água. E tem pessoas que falam, nossa, ainda bem que eu tenho meio copo d'água. Então, assim, uma visão mais positiva, uma visão, assim, de se preocupar muito, se preocupar com a vida alheia, com os problemas alheios, se preocupar com a pessoa mesmo e ela ter objetivos na vida, vontade de ir para frente, de ser feliz e de ver o outro feliz. Então, eu acho que
sorrir mais, abraçar mais. Vamos abraçar enquanto a gente pode, né? E sorrir mais, ter uma postura. Você pode ver a pessoa que anda na rua, que ela tem aquela postura para baixo, você já vê que o emocional dela já não está muito bem. Então, se colocar mais firme, sorrir mais, e a gente vai ter mais saúde e mais qualidade de vida. Tá certo, sentir prazer nas pequenas coisas, Sim. né? Como isso é bom, viu? Não é não? Meu pai fala muito que a vida é movida a pequenos agrados, que a gente não precisa ter um mundo inteiro, mas os pequenos agrados para a pessoa mesma e para os outros faz muita diferença. Agora, um outro ponto muito importante que o senhor tocou também aí, até alguns dias atrás a gente conversava com a nutricionista que ela falou a respeito disso, descascar mais e desembrulhar menos. Como isso é importante? As pessoas às vezes não dão tanta importância a isso, né, doutora? A vida corrida acaba sendo mais às prático. Vezes é mais fácil desembrulhar. Desembrulhar. Né? Você já chega ali no supermercado, você já desembrulha e já fica mais fácil. Mas se você der uma lidinha no rótulo, sempre que tiver alguma coisa que você desconhece o nome, que tem um nome difícil, pode saber que não é coisa boa para o nosso organismo. Então dá mais trabalho? Dá, mas vamos planejar a vida e descascar mais, preparar os próprios alimentos de uma maneira mais saudável. Com certeza. Bom, uma outra coisa importante também que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui é a respeito da enxaqueca infantil, né? E muitas crianças têm isso aí, tem essa enxaqueca infantil, às vezes a mãe nem sabe, às vezes que é enxaqueca, né, doutor? E não tem cura, isso ou não tem cura? Então, esse é um tema até que eu conversei aqui com o Francisco pra gente trazer na entrevista. Aham. Porque apesar do curso ter sido a respeito de doenças respiratórias, o Dr. Fábio Bolognani, que foi o médico que fez todo o congresso, né, que fez todas as palestras, ele tem um conhecimento muito grande em várias áreas, então a gente não podia perder a oportunidade dele estar ali. Então eu falo que foi um curso assim, que não foram só doenças respiratórias, foram comentados assuntos em várias áreas. E uma delas foi a questão da enxaqueca infantil, porque, segundo o Dr. Fábio Bolognani, ele comentou que hoje não existe, os remédios que nós temos hoje no mercado, eles são direcionados aos adultos e não às crianças. E é uma queixa que está aparecendo hoje no mundo moderno, essa questão da enxaqueca infantil. Então, assim, na homeopatia a gente está tendo muitos casos de sucesso, de melhora, mas como eu sempre falo, não só a homeopatia resolve. Então tem um fator que está sendo muito associado a este aparecimento da enxaqueca infantil, a questão dos alimentos que tem corante na cor amarela. Todos os corantes podem dar enxaqueca, mas o principal causador hoje da enxaqueca infantil seriam os corantes amarelos. Então eu gostaria de fazer um alerta aí aos pais que estão nessa questão da praticidade, de desembrulhar pacote e dar alimentos para crianças com esse corante amarelo, pode ser aí um indício, uma causa do seu filho chegar a ter a questão de uma queixa bastante desconfortável, que é a enxaqueca infantil. Então seria uma questão aqui de um alerta para que as crianças tenham uma alimentação mais saudável, para não sofrer a consequência da ingestão destes corantes. A enxaqueca é uma coisa muito chata. O adulto já sofre pra caramba com enxaqueca, você imagina uma criança, né? Então, a dor é insuportável. Tem aquela questão de não suportar claridade, não suportar barulho. Então acaba que a criança perde a qualidade de vida, se isola, né? Ela deixa de brincar, de ter as suas atividades escolares. Bom, nós temos aqui, doutora, várias perguntas aqui dos nossos ouvintes. Tem a Juliana, ela está perguntando o seguinte: gostaria de saber se tem algum remédio homeopático para dor nas juntas. Tive Covid e sinto muitas dor nas pernas. Sinto muita dor nas juntas das pernas, principalmente. Sim, nós temos vários remédios que a gente atua nas questões de pós-Covid. Só que, como eu falei, a homeopatia, diferente da medicina tradicional, que a gente chama de medicina alopática, em que você tem uma dor, você toma analgésico, você tem uma febre, você toma um antitérmico. Então, na homeopatia,
É interessante a queixa do paciente, mas é mais importante do que a queixa é o indivíduo que está adoecido. Então, por isso que a gente precisa de ter uma consulta homeopática, conversar bastante com o paciente, de uma forma bastante esclarecedora, minuciosa, que a pessoa entre em detalhes, que os assuntos sejam todos colocados ali como num confessionário. Tem a questão da ética profissional, que a gente não comenta nada do que foi falado ali, mas eu conhecendo o paciente a fundo, a sua vida, a sua história de vida, a maneira como ele reage, aí sim eu entro com o remédio da história do paciente, juntamente com a questão da queixa, e a gente vai ter melhora do paciente, sim. Mandar um abraço aqui pro Geraldo Gabriel Azevedo, o famoso GG. O GG, ele diz o seguinte aqui, doutor, interessante a colocação dele. Ele diz o seguinte: nasci em 1949, prematuro, 7 meses, fui criado à base da homeopatia. Olha só que maravilha. Que bom, né, escutar isso. Excelente, legal. Bom demais escutar um relato assim. Um abraço aí pro nosso amigo GG, tá sempre ligado com a gente aí. Gostaria de saber onde conseguir os remédios. Existe medicamento que substitui o lítio? A questão do lítio. O lítio é um remédio psiquiátrico, tá? Então, eu falo que não é uma questão de substituição, uma questão de complementaridade. Nós complementamos o tratamento. Então, a questão do lítio, como é um remédio psiquiátrico, a pessoa precisa continuar o seu tratamento e a gente entra com homeopatia sim, e muitas vezes o paciente melhora com o tratamento homeopático. Aí o profissional, no caso, que eu acredito que seja um médico psiquiatra, ele visualizando a melhora do paciente, ele pode até diminuir a dose do lítio, mas é uma questão assim, eu não entro na área de outro profissional. Claro. A gente complementa e se estiver melhora, o próprio profissional que está tratando e está passando lítio, se ele achar que é interessante diminuir a dose de lítio, aí sim ele mexe na dosagem. Um outro ouvinte está perguntando o seguinte, aqui estou ouvindo a entrevista, eu gostaria de saber da doutora Sheila se na homeopatia tem algum medicamento para o diabetes tipo 2. Tem, doutora? Diabéticos tipo 2 também é uma questão de complementar, tá? Tem algumas questões, gente, que a homeopatia não substitui. A questão do diabetes, a questão dos remédios de pressão, sabe? São áreas muito minuciosas em que a gente não pode interferir. A gente pode complementar e a pessoa melhorar. Outra questão que teve aí na pergunta que eu acabei não respondendo, que eu lembrei agora, é a questão das farmácias, onde conseguir o remédio, né? São nas farmácias que manipulam a homeopatia. Não são todas as farmácias, mas aqui em Três Pontas nós temos farmácias muito boas e que eu estou muito satisfeita com o resultado dos remédios homeopáticos manipulados nelas. Agora há pouco só falou em respeito das pessoas ficarem estressadas até com a mudança do tempo, não é verdade? É interessante essas colocações dos nossos ouvintes, porque confirmam o que a pessoa fala aqui. A senhora falou que existe realmente essa questão aí da pessoa mudar de temperamento de acordo com o tempo. Tem um ouvinte dizendo aqui: eu sou assim, fico muito estressada com o tempo nublado, né? Que a pessoa muda. E existe até um índice maior de suicídios em países em que as pessoas pouco veem o sol. Em países assim que é comum para eles o clima mais nublado. Por exemplo, na Inglaterra, em Londres, é uma cidade que pouco se vê o sol. E então existe mesmo essa questão do humor e do adoecimento. Tem crianças também que mudam o clima, passa do frio para o calor, da chuva, elas adoecem com muita facilidade. A homeopatia pode ajudar nessas questões, sim. Outro ouvinte perguntando se na homeopatia tem algum remédio que ajuda na depressão. Tem também, sim, doutor? Bastante. A gente melhora bastante o emocional, sim, com a homeopatia. Maravilha. Mais algum detalhe, doutora? Mais alguma coisa que só queira acrescentar? Fica à vontade, doutora. Bom, então eu gostaria muito, né, que as pessoas olhassem a homeopatia com um olhar assim de
de conquista de saúde, de qualidade de vida. E para quem não conhece, que passe a conhecer e passe a tratar com homeopatia, que com certeza vai ter uma melhora muito grande na qualidade de vida. E assim, tem épocas do ano que eu acho que seria mais interessante até pensar em homeopatia antes de começar o inverno, para melhorar a questão da saúde, antes de começar a primavera, porque a gente tem muitos alergenos, por exemplo, o pólen. Tem muitas pessoas que têm reações alérgicas ao pólen. Então, assim, antes do inverno e antes da primavera são épocas, assim, bastante interessantes de se pensar em homeopatia, ou então se presentear uma vez por ano, no seu aniversário, procurar um tratamento homeopático, porque, assim, a gente está aí para estudar. Até meus pais comentam, nossa, você estuda muito, você não para de fazer curso? Estou sempre fazendo curso, sempre estudando. Estou fazendo 3 cursos de homeopatia online também, além de ter o mestrado, a especialização. Eu tenho um mestrado profissionalizante, então estou sempre estudando. Por que isso? A alegria que eu tenho na minha profissão é ver o meu paciente bem. Então eu acho que o propósito da vida é esse, eu quero ver o meu paciente bem. Tanto que eu acho que eu escolhi 2 áreas assim, homeopatia. Eu trabalho como dentista também, eu gosto de ver o paciente bem, eu quero ver o meu paciente sorrindo, ter um sorriso bonito, feliz. E eu trabalho também com pacientes especiais, para quem não sabe, eu atendo pacientes especiais também, adultos e crianças. E sempre, qual é o meu objetivo de vida? Ver o meu paciente bem, é isso que me realiza. Então acho que é por isso que eu me preocupo tanto com o bem-estar do próximo. Uma pergunta que acaba de chegar aqui, pessoa perguntando se o remédio homeopático tem alguma contraindicação. Tem, doutor? Eu falo que a contraindicação seria um remédio por uma falta de indicação. A pessoa tomar um remédio que não seja indicado. Tipo assim, vai lá e compra o remédio, toma o remédio. Mas se tiver uma boa prescrição por um profissional responsável, não tem, não. Tá? Maravilha. Nós conversamos hoje aqui, gente, com a doutora Sheila Barreto. Falamos hoje sobre o Novembro Verde, falamos sobre homeopatia, né? Bom demais conversar com a doutora Sheila, sempre trazendo essas informações importantes pra gente. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço e parabenizo o Francisco por esse trabalho que ele faz, que eu acho, assim, de extremo valor, muito informativo. Muitas pessoas aprendem muito, então eu agradeço pelo convite e te parabenizo pelo seu trabalho. Parabéns. Obrigado, doutora, obrigado. Obrigado mesmo, obrigado. Sempre quando a gente liga para a senhora, a senhora sempre pronta aí para atender o nosso pedido aí, né? A gente agradece muito. Dentro do possível, estamos aí. Obrigado mesmo, viu? Amanhã quem vai estar com a gente é o doutor Luiz Fernando Brito vai conversar com a gente amanhã. E o nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Quer garantir conforto e segurança para sua família com o seguro Cicobi Copersul? Você garante qualidade de vida e evita dores de cabeça quando o assunto é o seu patrimônio. Por isso, dê uma passadinha na agência Copersul mais próxima e tire todas as suas dúvidas para a contratação do seguro mais adequado para você. Afinal, o Cicobi Copersul está aqui para valorizar o que é seu. Amanhã a gente volta às 11h30. Um forte abraço a todos e até lá. Sentinela Informações. Credibilidade e conteúdo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, automotriz e tracionada. TDI Máquinas Agrícolas.